Quais são os segredos da trajetória de Charlie Kirk que o tornaram tão relevante na política internacional? A morte de Charlie Kirk não apagou a memória de um homem que, ainda muito jovem, já acumulava uma lista de controvérsias que o tornaram alvo constante de manchetes. Desde os primeiros passos no ativismo estudantil, seu nome esteve associado a debates duros, acusações de desinformação, embates públicos e projetos que testavam os limites entre liberdade de expressão e intimidação acadêmica. Como surgiu a organização Turning Point USA? Fundada em 2012, a Turning Point USA nasceu como uma pequena organização estudantil, sediada inicialmente em um escritório improvisado. O objetivo declarado era simples: organizar e educar estudantes para promover os princípios da liberdade, do governo limitado e do livre mercado. Mas rapidamente a proposta ganhou contornos mais amplos. Sob liderança de Kirk, a organização cresceu com velocidade incomum. Em poucos anos, transformou-se em um movimento nacional, financiado por grandes doadores conservadores e amplificado por estratégias digitais inovadoras. Sua presença em universidades, por meio de estandes, debates e treinamentos, incomodou não apenas professores e administradores, mas também estudantes que viam na iniciativa um instrumento de vigilância. Assim, o projeto Professor Watchlist foi criado para monitorar e divulgar nomes de docentes considerados excessivamente liberais ou progressistas. Tornou-se símbolo desse desconforto. Para críticos, era um mecanismo de exposição que colocava em risco a liberdade acadêmica e a segurança de educadores. Para apoiadores, uma forma legítima de denunciar aquilo que viam como doutrinação ideológica nas universidades. Com a eleição presidencial de 2020, o nome de Kirk ganhou ainda mais projeção. Ele se alinhou a narrativas de contestação dos resultados eleitorais, trazendo alegações de fraude que foram investigadas e rejeitadas por cortes e autoridades eleitorais. Pouco tempo depois, já na pandemia de Covid-19, Kirk questionou a eficácia de medidas de isolamento, bem como o uso de máscaras, os riscos da Covid e sobre as vacinas. Seus comentários eram partilhados milhões de vezes, ganhando amplitude nacional. Para alguns, essas falas eram controversas, já que contribuíam para a resistência às campanhas de vacinação. Para outros, no entanto, eram expressão de uma defesa radical das liberdades individuais. Em ambos os casos, reforçaram a imagem de Kirk como alguém disposto a ocupar os espaços mais acalorados do debate. Além disso, ele também criticava políticas de inclusão racial, questionava a teoria crítica da raça e denunciava aquilo que chamava de ideologia de gênero. Sua oposição à participação de pessoas transgênero nas Forças Armadas, por exemplo, foi amplamente divulgada. Em universidades, confrontava estudantes em mesas improvisadas, perguntando se poderiam provar que estavam certos ao defender direitos de minorias. Essas interações, muitas vezes gravadas e publicadas nas redes sociais, acumulavam milhões de visualizações, transformando debates acadêmicos em espetáculos digitais. Para críticos, Kirk reduzia discussões complexas a frases de efeito, explorando choques culturais para alimentar sua base. Para apoiadores, expunha de forma clara aquilo que muitos temiam dizer em público. Na mesma medida em que ganhava mais notoriedade no cenário público e político, também aumentavam as dúvidas sobre sua gestão. Reportagens investigativas apontaram inconsistências em relatórios financeiros e levantaram suspeitas sobre benefícios pessoais. Embora nunca tenha sido condenado judicialmente por irregularidades, Kirk enfrentou o desafio de explicar como a organização se financiava e até que ponto os recursos eram usados para promoção pessoal. Críticos falavam em falta de transparência. Defensores lembravam que o crescimento rápido de qualquer movimento social gera inevitavelmente falhas administrativas. Pode-se dizer que o que mais marcou sua trajetória foi o seu estilo, já que cultivava uma retórica de confronto, dividindo cenários entre nós e eles. Nos campos universitários, organizava mesas com os dizeres "prove-me que estou errado", sentava e desafiava em público milhares de estudantes. Essa tática, inspirada em métodos de retórica clássica, tinha dupla função: testava a solidez dos argumentos contrários e, ao mesmo tempo, criava vídeos virais que reforçavam sua imagem como alguém disposto a enfrentar qualquer opositor. O resultado foi uma presença digital avassaladora, mas também uma série de questionamentos sobre os limites entre debate legítimo e provocação deliberada. Charlie Kirk nasceu em 14 de outubro de 1993, em Arlington Heights,
um subúrbio de Chicago, no estado de Illinois. A década de 90 era marcada por transformações culturais. A economia norte-americana se consolidava após a Guerra Fria. O país experimentava uma onda de otimismo tecnológico com a ascensão da internet e a globalização expandia horizontes. Ao mesmo tempo, cresciam desigualdades, debates sobre imigração e tensões raciais que moldariam os anos seguintes. Crescer em um subúrbio relativamente confortável ofereceu a ele uma infância distinta daquela vivida em grandes centros urbanos. As ruas largas, casas com quintais, escolas bem estruturadas e uma comunidade de classe média alta criaram um ambiente em que sua visão de mundo começou a se formar. Seu pai, Robert Kirk, era arquiteto e esteve envolvido em projetos de destaque, incluindo o famoso Trump Tower em Chicago. Essa ligação com obras emblemáticas da paisagem urbana da cidade não apenas garantia estabilidade financeira, como também expunha a família a uma rede social ligada a negócios e política. Sua mãe, Kimberly Kirk, transitou entre o mercado financeiro, atuando no Chicago Mercantile Exchange, e a área de saúde mental, como conselheira. Esse duplo papel entre números e cuidados humanos fornecia à casa uma perspectiva curiosa, de um lado o pragmatismo econômico, de outro a sensibilidade para dilemas pessoais e sociais. Ambos se identificavam como republicanos moderados, um detalhe que, ainda que não determinante, ajudou a situar Charlie em um espectro político desde cedo. Criado em uma comunidade presbiteriana, ele passou a infância cercado por referências religiosas. Não era um ambiente de fundamentalismo, mas de moralidade estável, de valorização da disciplina e da fé como orientadora das escolhas pessoais. Além da igreja, participou dos escoteiros e de programas de liderança juvenil. Essas atividades, típicas da classe média conservadora norte-americana, funcionavam como espaços de formação cívica. Ensinaram-lhe a importância de hierarquia, disciplina, responsabilidade e também da oratória. Ainda na adolescência, descobriu textos de economistas liberais, como Milton Friedman. O impacto foi imediato. A ideia de que mercados livres podiam oferecer prosperidade, que o governo deveria ser limitado e que a responsabilidade individual era central, ressoava profundamente com sua experiência familiar e comunitária. Não se tratava apenas de leitura, mas de uma lente através da qual passou a interpretar o mundo. A expansão das políticas sociais, as críticas ao sistema de saúde e as discussões sobre imigração foram absorvidas a partir desse prisma. Durante o ensino médio, em Prospect High School, Charlie destacou-se em clubes de debate e atividades estudantis. Ali, percebeu que possuía uma habilidade natural, falar em público. Sua oratória não era rebuscada, mas direta, com frases curtas e um tom de desafio que chamava atenção. Em 2010, quando tinha 17 anos, deu o primeiro passo concreto no mundo político ao se voluntariar na campanha de Mark Kirk, senador por Illinois, sem relação de parentesco com sua família. A experiência foi reveladora. Ali viu de perto como campanhas se estruturavam, como se organizava a captação de votos e como funcionava o jogo de influência nos bastidores. Após concluir o ensino médio, matriculou-se brevemente no Harper College. No entanto, após um semestre, decidiu abandonar os estudos. Não era apenas desinteresse acadêmico. Kirk acreditava que poderia conquistar espaço real na política sem precisar de um diploma universitário, algo incomum em um país que valoriza fortemente a educação superior. A decisão causou estranhamento até entre familiares e amigos próximos, mas ele não recuou. Convencido de que sua missão era política, apostou todas as fichas no ativismo. Em 2012, aos 18 anos, fundou a Turning Point USA. A princípio, era apenas um pequeno grupo dedicado a promover ideias conservadoras em campi universitários. O contexto, no entanto, favoreceu seu crescimento. Os Estados Unidos viviam um período de divisões intensas, com a reeleição de Barack Obama, o fortalecimento de movimentos progressistas e o avanço das redes sociais como campo de batalha política. Kirk percebeu a lacuna. Enquanto movimentos de esquerda dominavam o ambiente universitário, havia espaço para organizar uma resposta conservadora jovem. Sua estratégia combinava 3 elementos: presença física em campi, linguagem simples e direta, e uso intensivo de redes digitais para amplificar cada ação. O que começou como iniciativa local, logo chamou a atenção de doadores conservadores de grande porte.
Com financiamentos robustos, a Turning Point expandiu-se para dezenas de estados, organizou conferências anuais com milhares de participantes e atraiu figuras de peso do Partido Republicano. Em poucos anos, Charlie Kirk deixou de ser apenas um ativista estudantil para se tornar um nome de referência entre jovens conservadores. Seu carisma, aliado a um estilo agressivo de retórica, transformava encontros universitários em vídeos virais que circulavam em escala nacional. Um dos aspectos mais marcantes do trabalho de Charlie Kirk foi sua capacidade de mobilizar jovens. Desde os primeiros anos da Turning Point USA, ele percebeu que o público universitário era terreno fértil para disputas culturais. Enquanto movimentos progressistas dominavam debates sobre identidade, igualdade racial e justiça social, Kirk construía uma rede que oferecia uma alternativa conservadora organizada. Seus eventos não eram apenas palestras, eram verdadeiros encontros culturais, com cenários cuidadosamente montados, símbolos patrióticos, músicas de apelo popular e a presença de influenciadores digitais. O jovem que entrava em um auditório da Turning Point encontrava um ambiente em que política se misturava a entretenimento. Essa fórmula ajudava a transformar simpatizantes em militantes engajados. No espaço de uma década, a organização consolidou presença em centenas de universidades. O que parecia, no início, um esforço de pequena escala, se converteu em uma rede nacional com milhares de voluntários. Kirk não era apenas um militante de rua. Entendeu cedo que, para conquistar relevância, precisaria dominar as novas formas de comunicação. Seus vídeos curtos, debates em estilo provocativo e aparições em podcasts criaram um modelo híbrido entre política e espetáculo. Ele explorava, com habilidade, as contradições culturais. Quando falava de liberdade de expressão, inseria no discurso referências à cultura pop. Ao criticar políticas de gênero, citava exemplos da vida universitária cotidiana. Ao debater economia, usava memes que circulavam em fóruns digitais. Essa fusão entre política e internet ajudou a moldar o estilo de uma geração de influenciadores conservadores. Muitos seguiram seus passos, adotando a mesma cadência, frases de efeito, confrontos públicos e viralização instantânea. No interior do Partido Republicano, Kirk representava um setor disposto a agir fora das estruturas tradicionais. Não era um intelectual de gabinete, mas um ativista prático. Organizou listas de professores, campanhas contra medidas sanitárias, conferências com líderes religiosos e eventos que misturavam oração, patriotismo e crítica política. Sua presença cresceu a ponto de se tornar interlocutor de congressistas e conselheiro informal em estratégias de comunicação. Embora nunca tenha ocupado cargo público, influenciava debates no Congresso e era ouvido por figuras próximas a Donald Trump. Isso reforçava a ideia de que sua importância não estava apenas no conteúdo de seus discursos, mas na capacidade de organizar, de criar uma infraestrutura paralela de mobilização conservadora. A trajetória de Kirk tornou-se emblemática de um fenômeno maior, a transformação da política norte-americana em arena de disputas culturais. Se antes os grandes debates se centravam em impostos, orçamento e política externa, nos anos 20 as pautas giravam em torno de identidade, gênero, raça, imigração e liberdade de expressão. Kirk encarnava esse deslocamento. Era, ao mesmo tempo, produto e motor da polarização. Para apoiadores, um defensor da liberdade diante de um establishment progressista. Para críticos, um propagador de desinformação e intolerância. Sua morte violenta em Oren, durante um debate universitário, reforçou esse simbolismo. Foi lida como metáfora de uma época em que as palavras carregam peso político e, em certos contextos, risco real. Ainda que sua atuação fosse fundamentalmente norte-americana, seus métodos e discursos ecoaram além das fronteiras. Movimentos conservadores na Europa e na América Latina observaram com atenção o modelo da Turning Point, juventude mobilizada, uso estratégico de redes sociais e linguagem que mistura fé, patriotismo e confronto cultural. Em países polarizados, Kirk era citado como exemplo de como criar um movimento juvenil de direita em ambientes dominados pela esquerda. Seus vídeos circulavam legendados em espanhol, português e até mesmo em italiano, alcançando públicos que talvez nunca o tenham visto ao vivo, mas que reproduziam seus métodos em contextos locais. Para analistas internacionais, sua figura tornou-se representativa de uma tendência global. A ascensão de líderes digitais capazes de mobilizar não apenas pela força de ideias tradicionais, mas pela capacidade de transformar política
em narrativa cultural. Com isso, fica o questionamento: é possível separar o sucesso do risco? Sua história sugere que não. O estilo que o projetou para o centro do debate foi o mesmo que o colocou em posição vulnerável. Essa duplicidade talvez seja a chave para entender por que sua morte teve tanto impacto. Não foi apenas a perda de um líder conservador, mas a materialização de um dilema que atravessa a democracia nas sociedades modernas. Esse foi o Science Flow. Obrigado por assistir e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo.